A gente fala sobre 5 lentes, né? Qual é essa metáfora da lente? A lente é uma coisa que a gente coloca no nosso olho que faz a gente enxergar mais e expandir nossa capacidade de visão. Então, por isso a metáfora da lente, né? E são um conjunto de práticas, exercícios e formas, né, referências de pessoas e tudo mais, para a gente conseguir olhar de uma forma diferente, né? São 5 lentes que a gente propõe. Então, a lente pluriversal, que fala muito sobre o poder do E, tipo, a minha verdade é esse pedacinho, mas isso não quer dizer que a verdade dela não existe, né? Então, como que a gente trabalha sendo menos binário? A lente da ousadia a gente fala muito sobre a capacidade de você fazer perguntas e fazer melhores perguntas. Essa é simplesmente uma das técnicas, inclusive, que a gente utiliza dentro da lente da ousadia. A lente multissensorial, ela fala muito sobre a ideia que a gente está acostumada, a que a gente pensa com cabeção, né? Como que a gente aprende? A gente vai lá, coloca um assento, uma lousa, que nem eu falei, né? E a gente vai aprender. Mas, na verdade, a gente não aprende assim. A gente aprende com erro, tentando, se referenciando. A gente aprende com o corpo, a gente aprende com intuição. E nessa sociedade mecanicista, onde a gente acredita que o mundo é uma máquina linear, a gente também acredita que o aprendizado é dessa forma, né? E a gente ignora o que é orgânico, o que é complexo, o que é intuitivo, o que a gente não sabe explicar. Então, a gente fala um pouco sobre como utilizar essas outras inteligências, né? Legal. Pintando, bordando, utilizando teatro. A gente faz muitas coisas lúdicas dentro das empresas. Ih, você falou para falar uma lente só, eu tô falando todas. Termina. Esse spoiler é maravilhoso. Não, mas deu um spoiler de cada uma para vocês ficarem mais curiosos aí na hora de comprar o livro. Essa lente multissensorial é como como a gente reaprende a utilizar as nossas outras tipos de inteligência ou fazer exercícios para liberar esse aspecto prático, né? Esse aspecto mais criativo. Steve Jobs dava uma andadinha pelo quarteirão. Essa é uma forma de você ativar a inteligência do corpo para reativar. A lente sistêmica é quando a gente entende que todas as coisas são complexas, também não lineares, mas que existem sistemas da natureza e a gente, enquanto e como e sendo natureza, também participa desses sistemas, por exemplo, de informação, né? E a gente utiliza esses mesmos sistemas, inclusive a biomimética, para a gente conseguir entender como a gente se relaciona. A primeira coisa que a gente fala numa empresa é como essa empresa se estrutura. Alguém vai, colocar um quadradinho. Mas não é assim. As coisas são orgânicas, elas são caóticas, mas elas têm sua forma de se organizar. Lideranças que não necessariamente estão naquele quadradinho ali. E assim, quando a gente consegue entender essa complexidade, né, da gente sendo natureza, e que envolve, inclusive, a teoria da complexidade, a gente consegue captar mais possibilidades de futuro, basicamente, que são as consequências não previstas. E, por último, eu esqueci de a lente multitemporal, minha favorita. A lente multitemporal é que a gente está viciado nessa ideia curto-prazista e cronocêntrica, com as ideias de aceleração do tempo, né, que a gente entende que o tempo está cada vez mais rápido e por isso a gente está cada vez com menos tempo. E quando a gente tem tempo, porque a inteligência artificial está aí, o que a gente faz com o nosso tempo? Utiliza para ser mais produtivo, para ficar com mais infodemia, né? E essa ideia do cronocentrismo, que os executivos, por exemplo, têm muito, né? Essa ideia de que o meu tempo é o único tempo que existe. Então, você só tem 2 anos para fazer, ou 4 anos, que é o tempo médio da cadeira de um CEO, do CMO. Então, quando você precisa olhar, né, para 10 anos, 20 anos, ou até um pensamento que é catedral, que vem da ideia, né, da Sagrada Família. Quando a pessoa está fazendo uma coisa, ela está colocando uma coisa em prática que ela não vai ver, vai ser numa outra geração. Então, fazendo essa analogia ao mundo executivo, né, tipo, como que você consegue trabalhar essa decisão que você está tomando se ela fosse tomada há 10 anos atrás, ou daqui a 10 anos para frente? E como que a gente estabelece essas outras lentes que são além da temporalidade que a gente está viciado em pensar? Então, existem exercícios para a gente pensar sobre isso.